um ponto muito relevante na nossa reviravolta, nas voltas. Tem um desdobramento da Polícia Civil que eu ia trazer aqui, mas parece que esse daqui é mais um fato mais interessante. É a defesa de Cassundé quebra silêncio, tá? Assinatura de Pedro Lopes e Perrone, do UOL. A defesa de Cassundé, Alex Cassundé, pivô do escândalo que terminou com a saída da patrocinadora Vai de Bet do Corinthians, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez desde a ruptura. Em entrevista ao UOL, o advogado Cláudio Salgado, que representa o empresário, disse que ele é vítima no caso e irá esclarecer à polícia a origem e o motivo dos repasses à New Way, acusada de ser uma empresa fantasma registrada em nome de uma laranja. Entendemos que Alex é uma vítima na situação, diz o advogado. O Alex tem uma empresa regular, não tem nenhum histórico criminal, então ele se ele pagou alguém, é porque acreditou que estava tudo bem, tudo certo. A gente vai tentar esclarecer por que existem esses PIX. Ninguém transfere um dinheiro sem motivo, e isso nós vamos esclarecer na delegacia. Cassundé é dono da rede social Media Design e que iria receber 25,2 milhões em comissões por intermediação do acordo entre Corinthians e Vai de Bet. A empresa foi parar no centro dessas acusações quando a coluna do Juca, no UOL, publicou que ela repassou um pouco mais de 900 mil a New Way Soluções Integradas, que pertence a uma beneficiária da Bolsa Família que desconhecia a existência. O caso resultou na saída da Vai de Bet do Corinthians, com a rescisão de um contrato de 300 milhões e na abertura de um inquérito policial que investiga o caso na terceira delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Alex será ouvido ao longo dessa semana. Durante cerca de 1 hora, Cláudio Salgado respondeu as perguntas da reportagem. Rapaz, 1 hora, hein? Jesus! Só não foi o Juca. Curioso. Qual a relação de Cassundé com a New Way? E qual o motivo dos pagamentos? É a pergunta que todo mundo faz e que a gente ainda não pode responder. A gente primeiro vai organizar a oitiva dele na delegacia, juntar o que for necessário na parte de inquérito e então, aí sim, entrar em contato com a imprensa para adequar essa resposta. Acho extremamente prematuro a gente informar todo esse trâmite sem ele ter sido ouvido ainda na delegacia. A gente precisa respeitar um pouco essa sequência. Mas houve a relação comercial do Alex com a New Way? A gente vai trazer no depoimento o motivo das relações. Mas para ele, a New Way sempre foi uma operação regular, sem nenhum tipo de problema. Ele ficou muito surpreso quando teve a notícia que é uma empresa laranja, fria. A gente vai responder na delegacia com quem se relacionava, por que se relacionava, por que teve início, tudo isso eu vou esclarecer. Prints que circulam na internet nessa semana mostram supostas conversas nas quais um suposto dirigente do Corinthians orientaria Cassundé a fazer o repasse para New Way. Essas conversas aconteceram? Os prints são falsos. É fácil de esclarecer isso. O próprio presidente do Corinthians também já disse. Falsificar a conversa no WhatsApp é a coisa mais fácil do mundo. Se isso é juntado no processo, a primeira coisa que o juiz pede é a origem, prova de quem é o telefone, o número certo do IP. Toda a investigação partiu da descoberta dos repasses da rede social a New Way. Como isso aconteceu? Houve quebra de sigilo bancário? Isso é criminoso. Alguém do banco liberou comprovantes de pagamento de Pix. Como isso é liberado? Houve violação de sigilo bancário? Sem dúvidas. A gente vai atrás para entender isso. Pode ser que haja uma ação contra o banco por violação do sigilo bancário. O Alex contesta a rescisão e a suspensão dos pagamentos. Pode cobrar algo do Corinthians ou da Vai de Bet? É um dos motivos que a gente está conversando também na atitude que ele vai tomar. Porque, queira ou não queira, entendemos que ele é uma vítima na situação. Se ele tem dívida, tem que ser cobrada. É uma situação unilateral e, como ainda se está apurando, entendemos que não há um motivo para o rompimento. O Alex Cassundé e a defesa dele tem conhecimento ou ideia de quem está de fato atrás da New Way? São pessoas ligadas ao Corinthians? Temos hipóteses e ideias de quem são as pessoas, até algumas evidências, mas não seremos levianos de falar coisas que possam prejudicar nesse momento. A rede social empresa do Cassundé mudou de endereço. Tem relação com o caso? Readequação do imóvel só. Nenhuma relação.
Continua na mesma rua, só mudou o número. Ele está perdendo clientes. Comentou comigo essa semana que perdeu 10 quilos. Não pense em outra coisa. Falei para ele para deixar a parte processual comigo. E assim se encerra, pelo menos, a primeira fala aí do advogado do Cassundé, né? É uma coisa que eu queria ter à frente, né, em mãos aqui sobre isso, mas principalmente pelo seguinte, é a fala do advogado em si, né? Então, a primeira coisa que se nega é a origem daqueles prints recentes, né? Primeiramente, ambos negaram a existência, né? Mas isso daí, efetivamente, a gente só vai ver passo a passo, né, sobre a existência ou não da relação entre o presidente e o Cassundé naqueles prints mais à frente, né? Até agora, ambos negaram. Até quem apresentou de forma anônima aos jornalistas, os jornalistas não tiveram a capacidade de oferecer esses prints de forma genuína, não tem a veracidade, né? Então, quando você acusa alguém ou poderia acusar alguém, efetivamente é o seu ônus de comprovar. Tem uma matéria aqui do Globo Esporte, né? O Globo Esporte faz exatamente o desdobramento, né, dessa situação. E aí eu queria trazer aqui, ó. Cadê? Adicional, pronto. Falando sobre isso aqui, a polícia identifica novas empresas de fachada em investigação de comissões no Corinthians. Na verdade, não é comissão de zorra nenhuma. Aqui é da Nelway, certo? Então, nessa questão aqui dos valores entre a rede mídia social e a Newway, ou Nelway, né? Aqui a gente vai ter uma abertura ou ramificação do que eu estou falando. A linha está se dividindo, né? Você não tem uma linha que termina na Nelway. Ele está falando aqui de outras empresas e a Polícia Civil de São Paulo identificou novas empresas, citadas como sendo de fachada, que tiveram relações financeiras com a Nelway, companhia que está no centro das investigações de supostas fraudes nos repasses de comissões do acordo entre a Casa de Apostas VideBet e o Corinthians. A Carvalho Distribuidora, a ACJ, Plataforma de Comércios e Serviços, e a TEBS, Gestão e Serviços, são listadas num relatório do COAF, né, feito após a consulta dos investigadores. Além das empresas, o relatório também expõe uma mulher de São Bernardo do Campo. O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Investigação sobre os Crimes de Lavagem, determinou o levantamento e a intimação de pessoas que tenham operado financeiramente com essas empresas, que explique a natureza das transações, todas as condições de testemunhas. No geral aqui, porque ela é um pouquinho mais extensa, tá? Indica que essas 3 empresas foram criadas em 2023, né? Com capital social próximo ali a 100 mil reais, de certa forma, e aí que tiveram relação com a Nelway diretamente, não necessariamente com a rede mídia social, mas com a Nelway, que é a de fachada, e todas elas utilizando dados de pessoas que tiveram ali, como eu posso dizer, inserções no Bolsa Família, cada um estava recebendo seus benefícios, né, beneficiários do Bolsa Família. Então, algumas dessas situações chamam a atenção. A Tabs, por exemplo, aqui, no bairro Nobre de São Paulo, capital de 140, e tem um sócio como sócio um homem cujo endereço na ficha da empresa é de São Paulo. Ele, porém, consta como beneficiário do auxílio emergencial em Peruíbe, a mesma cidade de Edna. Essa é a Tabs, tá? Então, me parece que uma galera curte Peruíbe uma situação bem explícita, que Peruíbe está sendo um local em que usam bastante os documentos, né, das pessoas em Peruíbe. Muito curioso. Temos que aguardar os próximos passos, né, porque, como eu disse, mesmo que eles tenham uma ideia mínima de que pode ser algum agente aí, eles podem segurar durante o tempo para que esse fio seja puxado e aí depois expõe toda a organização da forma como deve ser. Por isso que não tem um prazo específico. Pode demorar,
Pode não demorar se eles já identificaram as empresas envolvidas, certo? E, obviamente,